E aí, beleza? No oceano, 3 homens jogam um pequeno crocodilo na água como isca para pegar um tubarão. Momentos depois, a boia na superfície se agita violentamente e a linha de pesca fica tensa. Um tubarão enorme irrompe da água e eles puxam animados. No entanto, agora não passa de uma cabeça decepada pingando sangue. Antes que os homens possam reagir, seu iate treme violentamente, como se algo enorme estivesse se movendo abaixo dele. Nesse momento, o barco é engolido por uma criatura gigante. Esse não foi o primeiro incidente estranho. Alguns dias antes, um submarino perto do Mar de Weddell, na Antártica, desapareceu sem deixar rastro. O que aterrorizou os investigadores foi que, 46 horas antes de perder contato, o submarino ainda estava a 5.000 milhas náuticas da Antártica. Então não sabiam como algo poderia mover um submarino de várias toneladas por milhares de milhas em tão pouco tempo. Centenas de pessoas devem estar presas dentro do submarino desaparecido. Então, o cientista-chefe ordena que a equipe de resgate abra a escotilha. Mas lá dentro não resta ninguém. Sem corpos ou sinais de luta, é como se tivessem evaporado. No entanto, todo o sistema eletrônico está completamente frito, como se o navio tivesse sido atingido por uma onda elétrica massiva. Apesar da cena bizarra, o professor permanece estranhamente calmo, como se esperasse tudo isso. Quando o submarino é finalmente levado para a costa, eles fazem uma descoberta ainda mais aterrorizante. Seu casco de metal reforçado está amassado e rasgado por enormes marcas de dentes. Para descobrir o que realmente aconteceu, os militares implantam um submarino de pesquisa classificado com a bióloga marinha Laura a bordo. À medida que a embarcação desce quase 3.000 pés, ela testemunha um estranho mundo submarino cheio de fontes hidrotermais expelindo nuvens de fumaça branca. A temperatura da água atinge escaldantes 400 graus Celsius e quanto mais fundo vão, mais quente fica. Enquanto Laura registra dados, uma criatura brilhante de repente passa pela janela na velocidade da luz, tão rápido que até o radar não consegue rastreá-la. Laura sente que algo está errado, pois viu algo brilhando, mas o que quer que fosse deslizou para uma abertura vulcânica adormecida. Olhando para baixo, ela não vê nada além de escuridão infinita. Ignorando o perigo, Laura ordena que o submarino desça mais fundo. Passando de 8.000 metros, o medidor de profundidade começa a flutuar descontroladamente, como se algo estivesse atingindo a embarcação. De repente, o submarino é puxado para cima e um grito ensurdecedor ecoa nos fones. O submarino perde toda a comunicação, enquanto pela janela, Laura avista uma criatura marinha gigantesca avançando em direção a eles, mas em segundos tudo fica quieto e o monstro desaparece. Quando Laura retorna à superfície, ela ainda está abalada. Ela conta tudo o que viu, mas ninguém acredita que ela realmente encontrou um monstro marinho. Naquela noite, 2 meninos vão explorar perto da costa e encontram um aglomerado de ovos estranhos. Curiosos, eles levam um para casa e o colocam em seu aquário. Na manhã seguinte, todos os peixes no tanque sumiram. Miles se aproxima do aquário e sente que algo está errado. O ovo que trouxe para casa no dia anterior também desapareceu. Em pânico, ele chama Zack para ajudar. Ele explica que o ovo chocou e enquanto tenta encobrir, o aquário de repente se estilhaça. Algo corre pelo chão, fazendo as luzes e a TV entrarem em curto-circuito. Uma cauda longa e fina sobe as escadas e Miles corre atrás dela, encontrando rastros de gosma pegajosa no chão, indo para o quarto de sua irmã. Miles finge que precisa ir ao banheiro, então entra na suíte, destranca a porta e se prepara para agarrar a criatura. Mas ela é muito rápida. Ela pula na banheira, derruba o secador de cabelo e rasga a cortina do chuveiro. Sua irmã continua batendo na porta, dizendo a Miles para parar de brincar e sair. Sem saber o que fazer, ele embrulha a criatura na cortina. Felizmente, Zack chega bem a tempo e os meninos conseguem movê-la para o galpão de armazenamento. Enquanto olham para a criatura minúscula e estranhamente fofa, nenhum dos meninos sabe dizer o que ela é. Enquanto isso, Laura é transferida para uma instalação de pesquisa onde conhece o professor Circo. Ele verifica a condição dela, questionando em detalhes, provando o quão conhecedor ele é sobre essas criaturas do mar profundo. Quando termina, ele avisa Laura para parar com a investigação, pois o centro de pesquisa agora está sob autoridade militar e ela é oficialmente demitida. O professor ordena que ela entregue todas as fotos e dados de pesquisa relacionados às criaturas marinhas, deixando-a furiosa. Depois de dedicar tanto tempo e esforço, ela se recusa
a simplesmente ir embora. No mar, Rich se prepara para um mergulho. Enquanto ele e seu amigo descem mais fundo, imediatamente sentem que algo está errado. Uma enorme criatura marinha está nadando lentamente em direção a eles. Eles conseguem se esconder bem a tempo, mas a linha de pesca do amigo de Rich prende na criatura. Assustada, a fera avança com força, arrastando o homem e jogando-o contra um pilar de metal. Rich tenta ajudar, mas a criatura é rápida demais. Tudo o que ele pode fazer é assistir enquanto seu amigo é arrastado para as profundezas. Seu tanque de oxigênio fica baixo, forçando-o a subir, mas ele desmaia pela falta de ar. Quando acorda, pergunta desesperadamente sobre seu amigo, mas é tarde demais. Nem a equipe de resgate pode salvá-lo. Rich está em choque, repetindo que aquela coisa o arrastou para longe, mas ninguém sabe o que realmente é. Naquela noite, em uma praia no Caribe, um avô e seu neto olham para o céu, enquanto milhares de estrelas cadentes de repente caem no oceano. De volta à instalação de pesquisa, o professor Circo capturou uma das criaturas marinhas para estudo. Sua boca é do tamanho de uma sala cheia de dentes enormes e afiados como navalhas. Um técnico levanta sua mandíbula superior para exame e Circo descobre que sua coluna vertebral se estende por quase 40 metros. Quando levantam a mandíbula ainda mais, encontram centenas de peixes-bruxa aninhados abaixo dela. O assistente rapidamente vê pulmões e Circo percebe que é um mamífero. Ele ordena uma dissecção a laser da cabeça da criatura e esse laser é poderoso o suficiente para cortar diamante. Mas desta vez eles estão enfrentando algo mais duro. Ele queima por um longo tempo sem deixar marca. O técnico solicita mais potência e a potência do laser é aumentada novamente. Naquele momento, Singh nota que a tela do computador está sendo atingida por algum tipo de energia desconhecida, piscando e produzindo sons estáticos distorcidos. Percebendo que algo está errado, ele ordena que o sistema de laser seja desligado, mas é tarde demais. Algo dispara de dentro da criatura e atinge Singh diretamente no rosto. Ele sobrevive, mas todo o lado direito de seu rosto é destruído. O professor Circo o visita no hospital. Mesmo enfaixado como uma múmia egípcia, Singh ainda pergunta sobre o progresso da dissecção. Enquanto conversam, ele de repente luta para respirar. Um fluido amarelo vaza de sua ferida e sua frequência cardíaca dispara para mais de 300 batimentos por minuto, um nível que nenhum humano deveria sobreviver. Após ressuscitação frenética, sua frequência cardíaca cai abruptamente para apenas 5 batimentos por minuto, quase como se ele estivesse entrando em hibernação. Os médicos e Circo perdem a esperança, mas na manhã seguinte, Singh acorda de repente, senta na cama, remove todos os fios de seus braços e arranca as bandagens de seu rosto. Quando a médica entra correndo, ela congela. Singh curou-se completamente em apenas 2 dias. Enquanto isso, Laura continua sua investigação por conta própria após ser demitida. Mas os militares agem primeiro, isolando toda a ilha onde as criaturas foram avistadas, alegando que a água está contaminada e evacuando civis. Nesse momento, Laura conhece Rich, que também está procurando respostas. Percebendo que compartilham o mesmo objetivo, os dois decidem se unir. À meia-noite, eles entram sorrateiramente na praia, aproveitando a distração de um guarda. Rich explora a frente enquanto Laura e seu filho ficam para trás, evitando as luzes de busca. Mas o menino grita de repente ao ver um peixe-bruxa rastejando por perto, estragando o disfarce. Sem escolha, Laura captura o peixe-bruxa para levar de volta para estudo. Ela disseca o peixe-bruxa e remove seus órgãos, suspeitando que suas respostas possam estar escondidas lá dentro. Enquanto isso, em outro lugar, uma jovem está praticando parasail sobre um lago. Enquanto aprecia a vista, ela testemunha um redemoinho se formando no centro do lago, expandindo-se rapidamente em um vórtice massivo. Ela grita para seu amigo no barco escapar, mas ele não ouve. Seu barco deriva cada vez mais perto até ser finalmente engolido inteiro pelo redemoinho monstruoso. O professor Circo e Lee recebem o relatório e correm para o local. O lago foi completamente drenado, revelando um poço profundo e sem fundo com calor escaldante irradiando de baixo. Então Circo implanta um robô resistente ao calor para gravar imagens dentro do poço. A cerca de 40 pés, a câmera revela magma surgindo, mas o robô derrete em segundos. Ainda assim, em seu momento final, captura uma criatura marinha gigante submersa no magma, claramente uma espécie mutante. Em outro lugar, Laura descobre os resultados após analisar
analisar os órgãos do peixe-bruxa. 90% de seu DNA é normal, mas os 10 restantes pertencem a um réptil aquático gigante, o Liopleurodon. Acontece que essa espécie foi extinta há centenas de milhões de anos. Ela informa imediatamente a Circo e desta vez ele não a rejeita. Em vez disso, agenda uma reunião com ela no porto. Na manhã seguinte, Laura chega cedo, mas em vez de discutir pesquisas, Circo a acompanha até um helicóptero e eles começam a sobrevoar o mar. Ele aponta um trecho de oceano liberando calor intenso e fumaça espessa. Então explica que as criaturas marinhas estão cavando buracos enormes sob a terra e cada escavação libera uma enorme quantidade de calor, suficiente para acabar com toda a vida marinha num raio de 100 metros. Esse é um problema catastrófico muito além de qualquer coisa que um único pesquisador, especialmente alguém sem apoio militar, poderia lidar. Laura percebe que ele está avisando para parar, mas com evidências tão cruciais, ela se recusa a recuar. Ela tenta colaborar com outro laboratório de pesquisa apenas para ser rejeitada por supostamente falsificar suas credenciais. É quando ela percebe que Circo bloqueou todos os caminhos. Mas a verdade é que ele não está envolvido nisso. O superior dela é quem está tentando pará-la. Ele revoga o doutorado dela, pois nenhuma instituição de pesquisa ousa se associar a alguém cujo diploma foi cassado. Sem outra escolha e precisando sustentar seu filho, Laura aceita um emprego como garçonete em um restaurante. Enquanto isso, a pesquisa de Circo avança. Ele descobre que a substância amarela que atingiu Singh possui propriedades de cura extraordinárias. A recuperação milagrosa dele se deve inteiramente a esse fluido amarelo. Examinando a análise celular, Circo teoriza que é uma nova era da medicina e que pode ser o fim das doenças. Ele coloca uma gota da substância na palma da mão e a segura sob um lança-chamas, o que queimaria a carne instantaneamente. Mas depois de 1 minuto inteiro, sua mão está completamente ilesa. Claramente, a substância concede incrível resistência ao calor, o que explica como as criaturas podem mergulhar em lava derretida como se fosse uma fonte termal. Como cientista, Circo está emocionado. Essas criaturas são a prova de calor, autorreparáveis e quase indestrutíveis. Se suas habilidades pudessem ser aplicadas a humanos, seria revolucionário. Mas lhe traz más notícias. Leituras de temperatura de rochas perto do estreito mostram que o Oceano Pacífico está aquecendo dramaticamente. Circo entende que isso não é natural e que as criaturas estão cavando novamente, desencadeando erupções vulcânicas subaquáticas. Mas o perigo não se limita ao mar. A atividade vulcânica em terra está aumentando também. Primeiro, águas residuais entram em erupção. Depois, lava fervente, ferindo muitos civis. Enquanto isso, Miles continua criando a criatura bebê, carinhosamente chamando-a de Nin. Nin adora comer carne e sempre que se alimenta, seu corpo emite faíscas elétricas verdes fortes o suficiente para ligar a TV sem tomada. A família de Miles não tem ideia e Nin os evita, fugindo ao menor som. Naquela noite, enquanto a família janta, eles ouvem trovões e o galpão de armazenamento pega fogo. Todos entram em pânico, exceto Miles, que percebe exatamente o que aconteceu. A eletricidade de Nin deve ter iniciado o fogo. Ele corre para o galpão para encontrar Nin e relaxa apenas depois de ver as luzes do jardim piscando à distância, um sinal de que está perto. Seguindo as luzes, ele encontra Nin escondido dentro da secadora de roupas. Acontece que a criatura tem medo do frio. Nin cresce rapidamente sob os cuidados de Miles e ele não pode mais mantê-lo dentro de casa. Então o solta no lago do quintal. Mas a criatura come cada vez mais. Depois de acabar com todos os peixes no lago, ela até drena a mesada de Miles. O menino está um pouco estressado, se perguntando como vai alimentá-lo. Naquele dia, a irmã de Miles dá uma festa no quintal para impressionar uma garota chamada Caitlin. Zack conta a ela sobre o animal de estimação secreto dele e, a princípio, Caitlin não se importa, presumindo que seja apenas algum flerte bobo. Então, ela decide pregar uma peça nos meninos. Ela vai até o lago e se inclina perto de Miles, fingindo que está prestes a dar seu primeiro beijo. E ele cai nessa apenas para ser ridicularizado pelas garotas. Depois da brincadeira, elas saem dali. Caitlin chama seu cachorro para seguir, mas Nin de repente salta da água, arrasta o cachorro para baixo e o devora completamente. As garotas gritam e saem correndo e Miles fica encantado, mas ele ainda não tem ideia de que está criando um monstro. Em uma praia, uma garotinha pega um polvo e orgulhosamente mostra para a mãe. Chocada, a mãe diz para ela largá-lo imediatamente e pergunta onde ela o encontrou. A
A menina aponta para a costa, que está coberta de polvos mortos. Com as temperaturas do oceano subindo, os polvos azarados foram literalmente cozidos vivos. No entanto, para certos restaurantes antiéticos, é a oportunidade perfeita. Eles colhem os polvos mortos e os vendem aos clientes. No restaurante onde trabalha, Laura avista caixotes de polvos mortos empilhados nos fundos, levantando suas suspeitas. Ela visita seu amigo Jackson na praia e tenta convencê-lo, até que ele concorda em investigar com ela. Eles pegam um barco a motor para as áreas de reprodução das baleias. Normalmente elas enxameiam essa área, mas está estranhamente silencioso. Jackson chama Laura e eles ficam atordoados. Dezenas de carcaças de baleias flutuam na superfície, despedaçadas por enormes marcas de mordidas e ferimentos de garras. Laura decide mergulhar para ver se alguma das baleias feridas ainda está viva. Nesse momento, Jackson vê água espirrando à distância, seguida por uma sombra maciça correndo sob o barco. Ele ativa o radar enquanto Laura grava com sua câmera, mas a criatura se move rápido demais. Nem mesmo o radar consegue rastreá-la. Em minutos, eles a perdem completamente. Jackson se prepara para voltar, mas a criatura retorna, aproximando-se do barco. Laura prende a respiração. A poucos metros de distância, correntes elétricas verdes brilhantes irrompem na superfície, acompanhadas por um grito agudo. A criatura está se alimentando. A onda elétrica se espalha, fritando todos os dispositivos eletrônicos no barco. O motor morre, faíscas voam por toda parte e Laura desmaia. Quando ela acorda, a noite caiu. Felizmente, Jackson restaurou a energia, mas a hélice está emperrada e precisa de reparo manual subaquático. Na manhã seguinte, Laura mergulha para consertar o barco, enquanto Jackson vigia de cima. Debaixo d'água, ela avista a criatura ainda à espreita por perto. Ela congela, depois nada de volta para cima. Mas pelo bem da ciência, Laura faz um movimento ousado. Ela pede a Jackson a arma de arpão com um rastreador GPS acoplado. Então mira e dispara uma lança de rastreamento diretamente na criatura. Enquanto rastreiam o sinal, Laura e Jackson ficam animados. Não só porque encontraram o monstro, mas porque ela pode finalmente limpar seu nome da acusação de diploma falso. No entanto, o ânimo não dura muito. Laura percebe que algo está terrivelmente errado. Em apenas 30 minutos, a criatura viajou quase 100 milhas. O que é pior, ela está nadando através de continentes. No mar, uma enorme criatura marinha surge, com dezenas de metros de comprimento e fileiras de espinhos afiados nas costas. Parece exatamente como o há muito extinto Liopleurodon. Laura a segue ao longo da costa com sua câmera, enquanto multidões próximas gravam com seus telefones. Os militares chegam rapidamente e, para evitar baixas, eles evitam usar armas. Em vez disso, usam alarmes sônicos para atrair a criatura para longe da costa. Mas o barulho também atrai uma enorme multidão de curiosos. Felizmente, a criatura se comporta e, após ouvir o alarme, ela desaparece debaixo d'água. Todos pensam que ela se foi, mas Laura desconfia. Momentos depois, um grito ensurdecedor irrompe debaixo d'água, causando dor na cabeça de todos. Um estranho anel verde se espalha pela água, seguido por um pulso de energia que frita todos os dispositivos eletrônicos próximos. Felizmente, a criatura não ataca ninguém e recua silenciosamente para o oceano. Os militares detêm todas as testemunhas para manter as coisas quietas. Quando o circo chega, ele descobre rapidamente que Laura foi quem plantou o rastreador e a convida de volta para a equipe de investigação, mas ela recusa. Ela diz que agora tem evidências sólidas e não deveria trabalhar com o homem que arruinou sua vida. Circo diz a ela para verificar sua câmera e quando ela a liga, todas as imagens sumiram. O pulso gerado pela criatura apagou todos os dispositivos eletrônicos num raio de 2 quilômetros e agora Laura não tem escolha a não ser reconsiderar a oferta dele. Enquanto Laura e Circo discutem sobre monstros gigantes, a pequena criatura de Miles está ocupada causando estragos dentro de um supermercado. Desde que o cachorro de Caitlin foi comido, a irmã de Miles está convencida de que algo sujo e perigoso está na casa, então ela contrata profissionais para pegá-lo. Felizmente, Miles avisa Zack a tempo de escondê-lo, mas o esconde no porta-malas do carro da sua mãe, e ela, sem saber, dirige direto para o supermercado com a criatura dentro. Os meninos percebem tarde demais e correm atrás dela, mas a criatura já está lá dentro. Lá dentro, o monstro bebê se comporta como se estivesse em um buffet livre, rasgando toda a seção de frutos do mar. Infelizmente, enquanto rouba comida no depósito, ele se
machuca com um prego. Aterrorizado, ele deixa Miles retirá-lo. Ele tenta levá-lo para casa, mas um segurança aparece e a criatura foge, deixando Miles arrasado. Naquela noite, ele ouve um barulho fora de casa, e quando abre a porta, algo entra em seu quarto e se enrosca em seu travesseiro, como se nada tivesse acontecido. Acontece que toda noite a criatura sobe na cama de Miles e faz bagunça. Então ele acorda no caos e tem que ir procurá-la. Naquela manhã, ela chegou a fazer um buraco no teto, finalmente fazendo a mãe de Miles perceber que algo está errado. Quando Miles chega da escola, vê sua mãe limpando furiosamente. Ele quer implorar para que ela mantenha a criatura, mas seus pais já decidiram que o monstro tem que ir. Incapaz de aceitar isso, Miles sai à meia-noite com a criatura, tentando escondê-la em algum lugar seguro. Ele adormece ao lado do bicho e quando acorda, o sol já nasceu. Seus pais estão em pânico e já chamaram a polícia. Quando ele retorna, vê que a polícia e os oficiais de controle de animais estão esperando. Miles vira imediatamente e corre, vendo Zack na colina e sinalizando para ele, que entende e vai de bicicleta atrás dele com o controle de animais o perseguindo. Zack chega ao esconderijo deles para discutir onde devem esconder a criatura, mas o controle de animais invade logo depois. Um dos oficiais empurra Miles para o lado e se aproxima de Nin com um bastão de choque, mas um flash verde irrompe. O monstro bebê revida, eletrocutando o homem com tanta força que ele cai. Miles e Zack fogem com Nin, pois a criatura ferindo alguém não pode mais ser encoberta. Se for pego, Nin será dissecado ou destruído. Então, Miles decide devolver a criatura ao oceano. Eles correm em direção ao posto de gasolina e Miles liga para sua irmã pedindo dinheiro, mas sem saber revela a localização deles para a polícia. Para evitar a captura, roubam um carro e aceleram em direção à costa. O pensamento de se separar de Nin machuca Miles, já que ele o criou desde que era um ovo, mas Zack tenta manter a cabeça no lugar. Enquanto Miles hesita, a polícia chega e Zack é preso tentando protegê-lo. Miles chega à praia com Nin e a criatura o circula de perto, relutante em partir. Finalmente, Nin mergulha no oceano e desaparece nas profundezas enquanto Miles observa de coração partido. Em outro lugar, o professor Circo descobre um grande avanço, mas isso o coloca em grave perigo. Mais cedo no laboratório, ele havia descoberto uma estranha anêmona do mar que parecia abrir a porta para uma fronteira biológica inteiramente nova. Ele nunca viu uma codificação genética tão precisa e que parece projetada. Então suspeita que até as criaturas marinhas possam ser feitas pelo homem. Carregando suas novas descobertas, ele vai até Lee e solicita um voo para o Pentágono para relatar diretamente ao governo. Mas assim que pisa fora, um carro acelera em sua direção e o atropela. Depois de saber o que aconteceu com o professor, Singh percebe que alguém está tentando roubar toda a pesquisa de Circo. Ele corre de volta para o laboratório, copia tudo e até tenta levar a misteriosa anêmona do mar com ele, mas os militares chegam rápido e começam a revistar tudo. Enquanto escapa, Singh acidentalmente se fere. A ponta afiada de uma ferramenta perfura suas costas, deixando um ferimento profundo. Apesar da dor, ele continua correndo, pois deve encontrar alguém confiável para passar os dados. Enquanto isso, Laura e Jackson estão em casa assistindo TV. Os militares suprimiram todas as informações sobre o monstro, então cada testemunha na tela afirma calmamente que não havia criatura alguma. Enquanto eles se enfurecem com o encobrimento, um estrondo estrondoso sacode a casa inteira. Eles correm para fora para encontrar um carro destruído com Singh ao volante. Com seu último suspiro, ele entrega uma chave a Laura e diz para ela encontrar a pesquisa do professor. Então ele morre. No dia seguinte, Laura e Jackson seguem o endereço da chave e descobrem uma unidade de armazenamento contendo a anêmona do mar e a pesquisa restante. Mas quando retornam para casa, Laura percebe que os militares chegaram antes deles e estão revistando tudo. Então Jackson a arrasta para fora antes que ela seja pega. Segurando o recipiente com força, ela olha para fora e o próprio Lee está liderando a perseguição. Para evitar serem capturados, eles buscam a ajuda de Phil, um amigo empresário. Graças a ele, encontram refúgio temporário. Laura analisa os documentos do professor e descobre que milhares de monstros marinhos existem no oceano. Os militares sabiam sobre eles há 4 anos, mas esconderam a verdade, resultando em inúmeras mortes, incluindo o irmão mais novo de Jackson. Naquela noite, Laura abre a geladeira e fica chocada, pois a anêmona do mar cresceu
descontroladamente, enchendo todo o espaço com gavinhas verdes que se alimentam de eletricidade. Ela de repente entende tudo, e se isso for verdade, os monstros marinhos se reuniriam perto de aberturas vulcânicas, uma fonte natural de calor e energia elétrica. Para confirmar, ela decide revisitar o local. Mais de 1.500 metros abaixo do nível do mar, um pequeno submersível despenca. Dentro dele estão Laura e Jackson, escondidos dos militares. A essa velocidade, eles mergulham diretamente no covil da criatura. Dias antes, Laura havia resolvido estudar a abertura vulcânica novamente, mas sem apoio militar, eles não têm equipamento profissional. Phil tem uma ideia inteligente: usar uma panela de pressão resistente como casco para um submarino caseiro. Trabalhando sem parar, os três conseguem construir um pequeno submersível em uma semana. Por segurança, Phil instala um dispositivo de rastreamento caso algo dê errado. Ele reboca o submarino para o mar e Laura e Jackson entram. Assim que todas as vedações estão fechadas, ele o abaixa lentamente na água. No início, tudo corre bem, mas por volta de 800 metros a pressão se torna intensa demais e a água vaza pela escotilha. Phil para de baixar o submarino para que possam consertá-lo. De repente, um som alto ecoa pelas profundezas e Jackson sente a criatura se aproximando. Determinados, os dois insistem em continuar descendo e, incapaz de impedi-los, Phil retoma a soltura da corda. Não muito tempo depois, Laura e Jackson chegam ao fundo do mar a mais de 1.500 metros de profundidade. Há 8 ou 9 criaturas marinhas gigantes vivendo ali, e Laura imediatamente começa a gravar. Mas assim que comemoram, o painel de controle no barco de Phil explode. O rugido de um monstro ecoa e Phil corre para o convés. Lá embaixo, no submersível treme, perdendo o controle e mergulhando mais para baixo. Laura chama Phil repetidamente, mas não há resposta. Somente quando caem em um poço vulcânico, o submarino se estabiliza, mas Phil permanece em silêncio. Pela janela de visualização, Jackson percebe que a corda se partiu e Laura entra em pânico, pois a corda é muito mais pesada que o submarino. Inevitavelmente, ela os arrasta para as profundezas do poço vulcânico, direto para o covil do monstro. O choque danificou gravemente os sistemas elétricos do submarino e a água entra cada vez mais. Laura conserta a fiação e tenta ativar a cápsula de fuga, mas não importa quantas vezes tentem, ela não inicia. Esmagada sob o submarino, o medidor de ar apita, anunciando que eles têm apenas 90 minutos de oxigênio. Com tão pouco tempo, eles começam a perder a esperança, e Laura de repente ouve um som como um bebê chorando. Eles acendem a luz e veem uma enorme criatura marinha circulando o submarino, então apagam as luzes novamente. Com o oxigênio acabando aos poucos, Laura sente a morte se aproximando. O rádio permanece silencioso, então ela envia sinais de SOS repetidamente até que alguém finalmente responde, mas não falam inglês e não conseguem identificar a localização dela. O problema é que Lee também recebeu seu sinal de socorro. Quando perguntado se devem enviar ajuda, ele simplesmente balança a cabeça, não apenas se recusando, mas ordenando que todas as evidências de áudio e vídeo sejam destruídas. À medida que o oxigênio diminui, Jackson começa a alucinar com seu irmão, mas quando acendem a luz, é uma criatura enorme. Laura apaga a luz, mas Jackson a impede, dizendo que ele só tem uma chance: provocar o monstro para bater no submarino, esperando que o impacto o vire e os liberte. Eles batem no casco e a criatura morde a isca, batendo no submarino com força. Laura ativa a cápsula de fuga e o submarino dispara para cima. Então ela chuta a escotilha e eles escapam, apenas para enfrentar uma tempestade furiosa acima. Os dois derivam em um bote salva-vidas, enquanto a tempestade cega as aeronaves de resgate, tornando-os invisíveis. Depois de um dia e uma noite inteiros, estão exaustos, sobrevivendo apenas com pequenos goles de água. Eles esperam que Phil venha, mas a polícia localiza o barco dele e encontra tudo destruído, coberto de sangue e cápsulas de bala, enquanto Phil não está em lugar nenhum. Quando a noite cai, Laura e Jackson se abraçam para se manter aquecidos. Não muito longe, um raio verde atinge o oceano e eles sabem que a criatura está perto. Em segundos, o monstro ataca o bote salva-vidas, jogando ambos na água. Laura examina os arredores e percebe que toda a área está cheia de ovos de monstro marinho. Então a criatura os atacou apenas para proteger sua prole. Para sobreviver, ela puxa Jackson para o meio do aglomerado de ovos, pois o monstro não arriscará ferir sua própria ninhagem
alinhada. Enquanto se esconde, Laura encontra um ovo brilhando em verde vivo. Ela pega mais alguns, deixando a luz se espalhar, esperando que ajude os aviões de resgate a avistá-los, o que funciona. Logo, um avião de resgate nota o brilho estranho e Jackson dispara um sinalizador no momento perfeito. Mas de repente a criatura salta da água, quase mordendo o helicóptero e fazendo o piloto se afastar instantaneamente. Quando Laura está prestes a perder a esperança, o avião volta e consegue puxá-los a bordo. De volta à terra firme, Laura segura suas evidências gravadas, aliviada pois os militares não podem mais enterrar a verdade. Enquanto isso, um pescador e seu filho puxam suas redes e encontram uma criatura pré-histórica dentro, ainda descansando após uma refeição. Naquela noite, a criatura bebê sente frio e fome, chorando sem parar. Irritado, o pescador a joga no freezer. Na manhã seguinte, o vapor gelado sai de lá e o medidor de temperatura está quebrado. O freezer agora parece mais uma sauna. Curioso, o pescador enfia a criatura em um saco com a intenção de matá-la, mas antes que consiga, ela o eletrocuta até deixá-lo inconsciente e escapa de volta para o mar. Logo depois, outro ataque semelhante ocorre perto de um rio. Um homem é encontrado morto com marcas de mordida enormes e queimaduras graves. A polícia não consegue identificar qual criatura causou isso, pois os ferimentos são extremos demais, mas encontram rastros na lama e os levam para um laboratório para análise. Miles, agora estagiário no laboratório, congela quando vê os rastros, sabendo que pertencem a Nin. Ele tenta defendê-lo, mas ninguém escuta e Miles se recusa a acreditar que Nin machucaria alguém. Ele constrói um emissor ultrassônico, carrega com sons aos quais Nin costumava responder e o joga na água, deixando-o tocar em loop para chamá-lo de volta. Um dia e uma noite passam sem sinal da criatura, mas Miles não desiste e traz Zack para o rio para continuar procurando. Duas criaturas menores disparam para cima e mordem as pernas dele, mas mesmo ferido, ele fica em silêncio com medo de que Nin possa ser culpado. Ele fica aliviado ao saber que Nin não foi o responsável. Miles manca de volta para casa e mais tarde ouve um som familiar. Seguindo, ele finalmente encontra Nin escondido em seu armário. Por enquanto, ele esconde o bicho em seu quarto e tenta voltar à sua rotina normal. Mas dias passam e os ferimentos de Miles infeccionam gravemente, sem sinal de melhora. Eventualmente, ele é levado inconsciente para o hospital. Felizmente, seus pais estão viajando de férias, deixando apenas sua irmã para lidar com tudo. Ele continua insistindo que os ferimentos não foram causados por Nin e implora a irmã para não revelar o retorno da criatura. Mas sob o questionamento do médico, ela começa a vacilar. Logo, ela volta para casa pronta para capturar Nin e levá-lo ao hospital. Mas ele é muito rápido e escapa no momento em que chegam. Quando finalmente o encontram, Nin já está na cama de hospital de Miles. Ele lambe gentilmente as feridas, horrorizando a médica. Nesse momento, o monitor cardíaco dispara. Enquanto os médicos trabalham para estabilizar Miles, Nin é perseguido até um corredor sem saída e um tiro ecoa. Miles acorda milagrosamente, arrancando todos os seus monitores e correndo para fora do quarto. Mas é tarde demais. Nin está caído em uma poça de sangue, mal respirando e depois imóvel. No dia seguinte, quando sua irmã verifica seus ferimentos, fica atordoada. Eles cicatrizaram completamente, como se nada tivesse acontecido. Só agora ela percebe que Nin nunca o machucou, mas estava tentando salvá-lo. Miles descobre que agora pode gerar eletricidade. Quando tenta beijar sua namorada, quase a frita como um mata-moscas. Ela acha que ele usou um dispositivo de choque para brincar com ela e ele entra em pânico, sabendo que sofreu uma mutação. Quando ela estende a mão para confortá-lo, ela leva outro choque. Apenas um dia antes, Miles estava morrendo. Nin o salvou no último momento, apenas para ser baleado pela polícia, que entendeu tudo errado. Depois que o corpo de Nin é levado para o laboratório, Miles ouve um espirro familiar. Ele acha que está alucinando, mas um segundo depois, Nin volta à vida. Ele está aterrorizado e se esconde, dando choque em qualquer um que se aproxime, até mesmo em Miles. Quando ele oferece comida, Nin a pega e se esconde para comer sozinho. O cientista fica maravilhado com a regeneração de Nin e pede a Miles para atraí-lo para experimentos. Então, a criatura é trancada em um tanque, deprimido, recusando até peixe fresco. Miles sente que algo está errado e implora para que parem, mas o pesquisador o expulsa. Incapaz de descansar, Miles entra sorrateiramente de volta apenas para encontrar os cientistas fazendo experiências em Nin.
Nin como um espécime de laboratório. Mesmo que Nin estivesse anestesiado, Miles fica devastado e continua interferindo, então o cientista perde a paciência e o expulsa do laboratório. Triste e confuso, Miles sai para caminhar com sua namorada. Eles tentam ficar juntos novamente, mas a eletricidade arruína tudo. De repente, sons estranhos ecoam do oceano, seguidos por relâmpagos verdes. Miles puxa a namorada para trás dele, sabendo que os monstros estão vindo. No dia seguinte, equipes de resgate chegam. 3 estudantes nadaram no oceano na noite anterior e 2 estão desaparecidos agora. Tudo o que encontram é um braço decepado. A família desmorona em luto e Miles é dominado pela culpa, pois os monstros que ele defende estão matando pessoas. Carregando esse peso, ele concorda em ajudar o cientista. Eles querem que ele prenda um rastreador em Nin, o solte no oceano e capturem todas as criaturas marinhas assim que Nin se reunir com sua espécie. Querendo impedir que as criaturas matem mais alguém, Miles concorda. Depois de descobrir o que aconteceu, a namorada dele o confronta, dizendo que Nin nunca machucou ninguém e até levou um tiro para salvar a vida de Miles. Ela diz a ele que ele destruiu a coisa mais preciosa que tinha e, confuso, ele procura por Nin. Logo ele descobre que Nin está liderando um bando inteiro de pequenas criaturas marinhas em direção à costa, enquanto humanos estão com armas prontas para atirar. No momento em que as criaturas se aproximam, eles abrem fogo. Os monstros se espalham desviando de balas, depois avançam para a terra com agilidade. Um homem atira em uma criatura e a levanta orgulhosamente, apenas para que ela reviva e o morda um segundo depois. Percebendo que não podem vencer, os humanos começam a recuar. Os pequenos monstros os perseguem até o estacionamento e um até morde através do para-brisa do carro. No meio do caos, Miles chega e Nin recua imediatamente. O garoto remove o rastreador do corpo dele e instantaneamente todo o bando para de atacar e se retira para o oceano sob a direção de Miles. Ele não é mais apenas humano, mas se tornou o líder das criaturas. Na manhã seguinte, ele acorda na praia e liga imediatamente para a namorada, mas 2 cachorros próximos começam a latir loucamente para ele. Quando Miles os encara, suas pupilas mudam para as de uma criatura marinha, aterrorizando os cães. Seu corpo está sofrendo mutação e até seu apetite muda. Ele despeja quantidades absurdas de sal na comida, atraindo olhares dos clientes próximos. Nesse momento, Nin aparece sozinho, pulando na cadeira de Miles e assustando a todos. O dono até saca uma arma e ele não tem escolha a não ser sair com Nin e sua namorada. Na margem do rio, Nin olha para Miles uma última vez antes de mergulhar na água e se juntar à sua espécie. O garoto tenta voltar à vida normal, mas seus colegas o tratam como uma aberração. Alguém até coloca um peixe em seu armário para zombar dele. O valentão da escola o confronta repetidamente, até batendo nele. Incapaz de tolerar, Miles revida e com sua nova força ele faz o valentão se ajoelhar. Então coloca a mão na cabeça do garoto e uma onda de eletricidade verde surge, fazendo-o desmaiar. Quando Miles se acalma, vê queimaduras graves pelo corpo do valentão. A notícia de que Miles é um monstro se espalha pela vizinhança e o pai do valentão invade sua casa com reforços, exigindo justiça. Enquanto isso, as criaturas marinhas estão cavando através da crosta terrestre para absorver mais energia, como se tentassem alcançar o núcleo do planeta. Isso desestabiliza as placas tectônicas e um tsunami massivo e sem precedentes está se formando. Dias antes, depois que Laura e Jackson arriscaram suas vidas para gravar imagens dos monstros e foram resgatados, eles foram levados para um hospital, onde os homens de Lee chegaram imediatamente para silenciá-los. Jackson os disfarça de enfermeiros e eles escapam despercebidos. Para provar suas descobertas, Laura procura um especialista em computação para recuperar seu disco rígido danificado pela água e carregar as imagens online, não dando aos militares nenhuma maneira de enterrar a verdade. Como backup, ela também conta tudo à sua melhor amiga na estação de notícias local. O diretor da estação de TV marcou uma entrevista para Laura para que ela pudesse revelar a verdade sobre as criaturas marinhas e tudo estava indo bem até Lee intervir. Ele editou a entrevista inteira e as imagens reais de Laura foram substituídas por animações de desenho animado. Sua pesquisa foi distorcida por repórteres, transformando-a em uma cientista delirante aos olhos do público. Agora, qualquer tentativa de se defender era inútil e Laura e Jackson estavam humilhados e caçados pelos militares. Mas quando as coisas pareciam
pareciam sem esperança, ela recebeu uma ligação anônima dizendo que acreditavam em sua pesquisa e queriam ajudar. Sem opções melhores, ela concordou em cooperar. A pessoa misteriosa forneceu um endereço e quando Laura e Jackson chegaram, uma mulher loira pousou seu helicóptero. Morris era quem estava ligando e levou Laura para uma instalação de pesquisa escondida, revelando que também era bióloga. Anos atrás, ela foi recrutada por uma corporação de biotecnologia com benefícios extremamente generosos sob a condição de isolamento total do mundo exterior. A empresa havia contratado mais de 2.500 cientistas em todo o mundo, cada um especializado em um campo diferente. Ela trabalhou em recombinação genética e as criaturas marinhas foram sua criação. Ela acreditava que seu trabalho beneficiaria a humanidade até que a entrevista de Laura revelou que os militares haviam liberado as criaturas no oceano e encoberto tudo. Então, horrorizada, ela procurou Laura. Então, a verdade causou um colapso e a fez desmaiar. Quando acordou, Morris já a havia escoltado para fora. Ela não podia mais ficar na empresa, deixando Laura continuar sozinha. Então, ela se reuniu com Jackson e verificou o site da corporação, mas todos os dados estavam criptografados e inacessíveis. Sem escolha, eles se passaram por repórteres para obter informações, mas acabaram expostos. Após várias tentativas fracassadas, Jackson sugeriu investigar os locais subsidiários da empresa. O que visitaram, no entanto, já havia sido abandonado, mas Jackson encontrou uma garotinha se escondendo e chorando. Ao se aproximar para confortá-la, um chimpanzé enorme saltou das sombras e o atacou. Ouvindo isso, Laura correu e disparou repetidamente, afastando a criatura. Felizmente, Jackson não ficou muito ferido. Assim como Morris avisou, por trás da empresa farmacêutica havia experimentos horríveis e o chimpanzé falante era um exemplo. Laura encontrou rolos de filme antigos de 57 em uma lixeira e as imagens mostravam uma equipe de busca liderada por Lee, mas ele devia ter mais de 100 anos, o que parecia impossível. Eles fizeram um colega atrair Lee para fora, o nocautearam e mostraram as imagens para ele. Lee ficou confuso, pois não tinha ideia de por que aparecia naquela fita, e o homem não era seu pai ou qualquer parente. A partir disso, Laura finalmente chegou à conclusão de que Lee era muito provavelmente um clone. Ele se recusou a aceitar e mesmo quando Jackson ameaçou matá-lo, ele ainda não revelou os segredos da empresa. Felizmente, Laura parou Jackson a tempo. Antes que os militares pudessem rastreá-los, os dois tiveram que fugir do hotel e Laura explodiu furiosa, dizendo que o objetivo deles era descobrir a verdade, não cometer assassinato. Após a discussão, eles se separaram. Ela voltou para casa com seu filho, enquanto Jackson continuou a investigação sozinho, alugando um lugar perto da corporação de Lee para observá-la secretamente. No entanto, quando Laura viu seu filho novamente, seu ex-marido a atraiu, relatando sua localização aos militares. Então Lee veio buscá-la, mas não a matou. Ele confessou que trabalhou incansavelmente para a corporação Biotech, mas nunca conheceu o verdadeiro mentor e era apenas mais um peão sendo usado. Então ele levantou sua arma e disparou, mas Laura não foi ferida, pois ele a poupou. Ela ligou para Jackson imediatamente e ele estava se infiltrando na instalação, descobrindo inúmeras amostras de genes criogênicos, o trabalho da vida de centenas de cientistas. Enquanto olhava ao redor, alguns guardas o avistaram e o arrastaram para uma sala à prova de som. Enquanto isso, a escavação da criatura havia desestabilizado a crosta terrestre, causando terremotos massivos. Um tsunami estava prestes a devastar a cidade, forçando evacuações em massa, mas Laura foi contra o fluxo. Ela precisava salvar Jackson. A instalação já havia sido evacuada quando ela chamou por ele, depois usou os monitores de segurança para localizar a sala de controle central. Lá ela viu linhas de transporte intermináveis, carregando material genético para o subsolo. Laura ficou atordoada com a escala, percebendo que as criaturas marinhas haviam se multiplicado porque os materiais genéticos vazados atingiram o fundo do oceano. Os militares sabiam, mas encobriram. No entanto, agora a prioridade não era expor a verdade, e sim salvar Jackson. Com as instruções dele, ela destrancou a sala e se reuniu com ele. A essa altura, o tsunami era inevitável. Todos haviam fugido, exceto Miles, que ficou para trás procurando sua namorada. Quando ele voltou para casa, Nin estava esperando por ele. Pouco antes de a onda atingir, Miles escapou os dois e cruzou o caminho de Laura e Jackson. Mas o carro deles ficou sem combustível de repente e com o tsunami
tsunami logo atrás deles, correram para uma igreja e subiram. Momentos depois, a água estilhaçou as janelas e invadiu o prédio. Miles olhou para fora e avistou uma criatura marinha, mas ela apenas olhou para eles brevemente antes de sair. Outra onda massiva atingiu e Jackson abriu a escotilha do telhado a tempo. Então todos os 4 subiram para um lugar seguro. Após a destruição, o mundo parecia pré-histórico e as criaturas marinhas estavam enfim espalhadas pela Terra. Terminando assim a primeira temporada de Surface, série de ficção científica e suspense de 2005. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.